Então vamos lá, pessoal, hoje vamos falar aqui de marketing. Nós temos falado de muito marketing, temos falado aqui muito destes assuntos e a verdade é que eu falo muito de marketing e falo muito de estratégia e de estratégia de marketing, mas acho que há aqui alguns pontos que talvez pudéssemos organizar hoje. Tentar ser aqui bastante objetivo e encontrarmos uma forma de estruturar o pensamento em relação àquilo que é necessário para qualquer um de nós poder montar uma boa estratégia de marketing. Não é? E criarmos aqui uma espécie de um mapa mental daquilo que é crítico para uma boa estratégia de marketing. E mais ainda, para uma boa estratégia de marketing no século XXI, tá? Eu tenho defendido aqui muito a ideia, hoje não posso elaborar profundamente sobre isso, mas os outros diretos estão todos gravados. Tenho defendido aqui muito a ideia de que as coisas mudaram muito no século XXI, a comunicação mudou muito, a motivação do consumidor mudou muito, e se estas coisas mudam, as empresas têm de adaptar-se a estas coisas. E nós, nas PME, ainda estamos muitas vezes cristalizados na forma de comunicar e nas motivações do consumidor do século XX. A verdade é que estes 20 anos, não é? 21 anos do século XXI passaram muitíssimo rapidamente e com uma evolução incrível na matriz económica que rege tudo isto, o que fez com que alguns de nós tivessem dificuldade em adaptar-se. Então, vamos começar aqui pelo geral, pelo mais básico, e depois vou dar-vos aqui aquelas que eu considero ser as 5 questões principais, as 5 questões estratégicas principais, as 5 linhas principais a esclarecer até na montagem de uma boa estratégia de marketing para as PME no século XXI. E algumas destas coisas, vocês já sabem, vão parecer lapalicianas, vão parecer óbvias, ainda assim, e no entanto, a esmagadora maioria das empresas não está a fazer. Não é? Sabem que uma das maiores, eu não queria dizer dificuldades, mas um dos maiores desafios e quase que frustração aqui para mim é que muitas vezes eu dou comigo a repetir coisas óbvias. A repetir coisas que, pá, eu às vezes sinto que, pá, eu estou outra vez a repetir o óbvio, e começo a sentir que é quase como se eu não tivesse mais nada do que o óbvio para dizer. Mas eu continuo a achar que eu não repeti o óbvio o número de vezes suficiente, enquanto a esmagadora maioria das empresas não estiver a fazer o óbvio. Então, porquê é que eu hei de repetir aquilo que não é óbvio, ou de falar daquilo que não é óbvio, quando o óbvio não está feito? Porquê é que nós devemos estar preocupados com as cerejas no topo do bolo, e que é muitas vezes o que acontece nas empresas? Nós estamos preocupados com o sofisticado, a cereja no topo do bolo, com o acabamento quando a estrutura não está feita. Então nós temos sempre que começar pela estrutura. Primeira coisa, fazer um bom bolo de qualidade, para depois fazer uma boa decoração, com uma cerejinha bonita lá em cima. Agora, se eu fizer uma boa decoração e o bolo não for bom, pá, não vale a pena, tá? Então, primeira coisa é nós entendermos que cada vez mais nós vivemos num ambiente de ruído, tá? Num ambiente de ruído. O que é que isto significa? Vivermos num ambiente de ruído. Quer dizer que cada vez mais nós temos que, numa primeira fase, competir pela atenção do nosso cliente potencial. Pessoal, aquilo que eu estou a dizer é de extrema importância. Eu gosto de realçar isso, para que se alguém tiver a tomar nota, escreva isto. Tem que escrever isto, tem que tomar nota disto. É a primeira coisa que é crítica entender. Nós competimos numa primeira fase, num primeiro nível, pela atenção do nosso nicho de mercado. E isto porquê? Porque cada pessoa nos dias de hoje é bombardeada de uma forma altamente agressiva por estímulos de comunicação que estão à sua volta. E muitas vezes estes estímulos de comunicação são outras empresas, eventualmente até nossas concorrentes, que lutam por essa atenção do nosso nicho de mercado, mas muitas vezes os estímulos de comunicação são entretenimento, são diversão, são jogos, são brincadeiras, são piadas, não é? Por exemplo,
eu tenho no meu Facebook pessoal, não no oficial, esse é o profissional, é onde eu falo de trabalho, mas no Facebook não, desculpem, no meu Instagram pessoal, eu tenho 11 mil seguidores. No outro tenho mais, felizmente, é assim que é suposto dizer. Mas no pessoal tenho 11 mil seguidores. Aqueles 11 mil seguidores, eu não sei se conhecerei 1000 daquelas pessoas. Tá? Ou seja, 90%, vamos dizer assim, grosseiramente, 90% das pessoas que me seguem não me conhecem pessoalmente. E qual é a razão para estas pessoas me seguirem? A única razão que eu encontro para estas pessoas me seguirem é porque, de alguma forma, se cruzaram com o meu trabalho em determinada altura da sua vida, viram alguma coisa que gostaram e resolveram seguir-me. Mas no meu Instagram pessoal eu não falo de trabalho. Não falo nada de trabalho. No meu Instagram pessoal eu falo de coisas que eu gosto. Falo, sei lá, de filosofia, é uma coisa que eu gosto, coloco ideias, coloco uma ou outra foto de uma coisa que eu gosto, falo de comida, que é das coisas que eu mais gosto na vida, falo de comida, ponho fotos de comida, é uma das coisas que eu... Porquê? Porque é o que eu gosto de comer, pá. Ponho fotos de vinhos que eu gosto de beber, ponho uma ou outra ideia de assuntos que não têm nada a ver com o trabalho, e é mais ou menos isso que eu vou postando no meu Instagram pessoal. O que é que faz com que o meu Instagram pessoal seja interessante para essas pessoas? Não sei. Eventualmente querem conhecer um pouco daquilo que o Paulo é como pessoa. Temos aqui a Ana Pedro a dizer humor, exatamente, posto muitas coisas que eu acho graça. Acho que tem piada e eu coloco lá. Se me fez rir, eu coloco lá. Quem sabe faz rir mais alguém. Agora, isto também é um estímulo de comunicação para quem me segue. Não deixa de criar ruído em relação à comunicação das empresas, até da minha própria empresa, eventualmente, não é? Porque às vezes eu quero comunicar institucionalmente, empresarialmente, e tenho que competir com o vinho e o risoto de abóbora que o Paulo cozinhou e que resolveu postar. E compito diretamente na atenção. Ou seja, nós vivemos num ambiente de enorme ruído e a nossa comunicação, imaginem aqui o ruído, tem que passar por cima do ruído. Tem que, de alguma maneira, conseguir ultrapassar este obstáculo que é o ruído para chegar a quem nós queremos chegar. Tá? Então, toda a base da comunicação hoje em dia é absolutamente decisivo ultrapassar, não é? Saltar por cima, se vocês quiserem, ultrapassar o obstáculo que este ruído é. E este ruído é um obstáculo enorme, porque ainda outro dia já há uns anos, li um estudo que mostrava que nos dias de hoje nós somos confrontados em 24 horas com mais informação, uma maior quantidade de informação do que os nossos avós eram na sua vida inteira. Tá? Obviamente que nós não damos atenção a esta informação toda. O nosso cérebro não tem sequer capacidade de digerir a toda. Mas os estímulos informativos com que somos bombardeados durante 24 horas é maior do que, em média, os nossos avós eram na sua vida inteira. Então, o nosso cérebro, inconscientemente, vai aprendendo a distinguir, sem ter que decidir sobre isso, aquilo que deve dar atenção daquilo que não deve dar atenção. Tá? Então, esta é a primeira realidade que é crítica que nós temos, com que temos que lidar quando desenhamos uma estratégia de marketing. Há 3 coisas que as pessoas procuram em termos de comunicação hoje em dia. Mais ou menos 3 coisas. A primeira coisa é a ligação. Nós procuramos conexão. Nós procuramos estar ligados aos outros. Aliás, hoje com as redes sociais, nós conseguimos recuperar relacionamentos que estavam, sei lá, perdidos há 20 anos, há 30 anos, os da minha idade, obviamente, há 40 anos alguns, não é? Eu tenho privado no último ano com pessoas que eu não via há 30 anos, porque nos encontramos nas redes sociais e porque trocámos uma mensagem e às tantas estamos a combinar um almoço e às tantas estamos a frequentar a casa uns dos outros. Eram relações
que estavam esquecidas há 30 anos. Se não fosse as redes sociais onde nós encontramos esta conexão, esta relação não se fazia. Olha, agora, exatamente agora, antes de começar este direto, recebi aqui uma mensagem no Facebook, no Messenger, de um treinador do meu tempo, de um treinador de ténis do tempo em que eu jogava, que me mandou os parabéns quando eu fiz anos já nem sei quando é que foi, quarta-feira. Eu agradeci-lhe, mandei-lhe uma mensagem a dizer, forte abraço, obrigado e tal, e ele acabou de me mandar uma mensagem a dizer, quando estiveres por Cascais, eu vivia em Setúbal quando era miúdo, então ele, na cabeça dele, eventualmente eu ainda vivo em Setúbal, quando estiveres por Cascais avisa, vamos almoçar. Eu digo, não, eu tenho escritório em Cascais, eu estou em Cascais todos os dias, então eventualmente a gente agora marca e há de se encontrar, não o vejo há mais de 30 anos, não. Portanto, conexão é uma das coisas que nós procuramos online. Outra coisa que nós procuramos online é entretenimento, tá? É passar o tempo, divertirmos-nos, vermos coisas com piadas. Há pessoas que procuram jogos, há pessoas que procuram coisas que os distraiam. Então, ouvir música, ver uns vídeos, sei lá. Então, a segunda coisa que nós procuramos nas redes sociais é entretenimento. A terceira coisa que nós procuramos em termos de comunicação hoje em dia é informação. Tá? Informação. A nossa estratégia de marketing, seja qual for o vosso negócio, no século XXI, a vossa linha de comunicação tem de dar ao vosso nicho de mercado uma destas três coisas. Tá? Uma destas três coisas nós temos que estar a dar aos nossos seguidores, ao nosso nicho de mercado, para que eles nos sigam. Tá? Ou lhes damos conexão, ou lhes damos entretenimento, ou lhes damos informação. Quase sempre a informação é o mais fácil para a comunicação empresarial. Então, se eu for um bom informador do mercado, se eu seguir a linha da informação, é a linha que é normalmente mais intuitiva para as empresas seguirem. E eu já elaboro mais sobre isto, tá? Porque talvez neste momento vocês estejam a pensar, mas vou fazer o quê? Vou publicar notícias? Já vamos elaborar mais sobre isto, tá? Então, o que é, ou quais são as várias formas de eu informar o mercado? Há 4 níveis a que eu posso atuar, sendo que o valor percepcionado é maior no último nível do que no primeiro. Tá? Então imaginem 4 níveis de informação, como se fosse 4 degraus de uma escada, em que o primeiro nível é o de menor valor e o último nível é o de maior valor. Então, primeiro nível de informação, primeiro registro de comunicação, o primeiro nível em termos de registro de comunicação que eu posso ter com o mercado. A pura informação, a notícia. Tá? Só informação, só notícias, só levar às pessoas ideias que lhes façam falta. Tá? Então, eu informo o mercado. Este é o primeiro nível. É mau? Não, não é mau. É muito bom. A maior parte das pessoas não faz. Mas este é só o primeiro nível. É onde o valor é menor. É valor, é melhor do que fazer nada, do que não fazer nada, mas é menor do que nos outros 3 níveis que eu vou falar a seguir. O segundo nível de informação é a análise. Tá? Eu não me limito a veicular notícias, não me limito a veicular ideias, eu analiso essas ideias. Ou seja, eu já uso o meu know-how, a minha experiência, eu já uso o meu background para não apenas veicular a notícia, a ideia, mas para comentar a ideia, para analisar a ideia. Ou, ao nível da análise, temos também os estudos. Tá? Não é apenas uma notícia, não, é um estudo. Foi feita uma análise, há uma estatística por trás, há uma utilização de um método científico que nos permite concluir esta ideia. Tá? Então, mais do que acima do nível informativo, temos o nível analítico. Tá?
Eu agora estava a falar nisto, estava-me a lembrar do meu professor de estratégia quando eu fiz o meu MBA em 2003, que nas primeiras aulas ele era muito exigente e às vezes esquecia-se que nós éramos adultos e tratávamos-nos como se fôssemos crianças, mas era um fulano brilhante do ponto de vista da estratégia empresarial. E quando ele colocava-nos perguntas para nós tentarmos responder, e nas primeiras aulas ele dizia: isso é o nível 1, isso é um nível jornalístico, um nível ligeiro, porque ele queria que nós fôssemos para o nível analítico, não é? E, de facto, tivemos que aprender a ir para o nível analítico e temos isso a agradecer-lhe, seguramente, que obrigou-nos a ser muito mais profundos nas nossas análises, ou nos nossos comentários. Ele não queria apenas comentários jornalísticos, como ele dizia, nas palavras dele, apenas ligeiros, apenas pela rama. Ele queria comentários analíticos, queria que nós fôssemos mais fundo e tirássemos conclusões. Terceiro nível informativo, ou terceiro nível de informação, é a recomendação, tá? Ou seja, eu não apenas veiculo ideias, eu não apenas analiso essas ideias, mas no final eu surjo com recomendações. Eu começo a sugerir às pessoas que façam de uma forma ou de outra forma, tá? Façam de uma forma ou de outra forma. Eu tiro conclusões daquilo que veiculei. Eu recomendo determinadas linhas comportamentais. E depois temos o quarto nível, o mais profundo, o mais valorizado nível de informação, que é o nível da recomendação especializada, ou seja, é a recomendação de um especialista. E qual é a diferença da recomendação do especialista para apenas a recomendação? É que a recomendação do especialista é feita por alguém que é reconhecida pelos outros como sendo uma autoridade na área. E como é que eu crio essa imagem de autoridade? Com o tempo. Não há outra forma de o fazer, com o tempo e com a qualidade da minha informação, das minhas recomendações. Ou seja, nós, se vocês quiserem, num primeiro nível estamos ao título mais informativo e vamos progredindo para um título cada vez mais educativo. Então, se eu for considerado o maior ou um dos maiores especialistas na área onde me movo, eu, por exemplo, gosto de achar que, do ponto de vista dos negócios, que talvez possa ser um dos maiores especialistas em língua portuguesa, gosto de acreditar que talvez haja quem me reconheça essa reputação, mas ontem tínhamos a Ângela, não é? A Ângela, que talvez hoje já possa ser considerada como uma especialista na área do chocolate. Então ela pode vir passar informação e dar recomendações e ser até percepcionada a partir de certa forma nas suas recomendações como uma recomendação de um especialista. Nós temos aqui, sei lá, há pouco cumprimentei a minha querida Ângela lá de Curitiba, quando a Ângela aparece a dar recomendações sobre a sua atividade. A Ângela é corretora de imóveis, como se diz lá no Brasil, aqui nós chamamos de consultor imobiliário. Quando em Curitiba, quando no Paraná a Ângela aparece a fazer um conteúdo, a Ângela é provavelmente a maior, se não a maior, uma das maiores especialistas em termos de notoriedade no mercado na cidade de Curitiba. Então, quando ela aparece a fazer uma recomendação, as pessoas prestam atenção. E depois nas outras áreas em que vocês estão, se vocês começarem a fazer uma comunicação estruturada com uma estratégia por trás, que é onde nós estamos a querer chegar hoje, dentro do vosso registro, vocês começam a construir a capacidade de serem reconhecidos como especialistas, serem reconhecidos nessa autoridade. Porque reparem, eu até posso ter a autoridade e ninguém me reconhece, porque ninguém sabe quem eu sou. Tá? Eu posso ser a pessoa que mais sabe de um tema, mas se ninguém souber que eu sei muito sobre aquele tema, eu nunca veiculei a minha capacidade nesse tema, eu não tenho esse reconhecimento. Da mesma maneira que eu posso até não ser a maior autoridade, mas como sou eu que me exponho, eu ter o reconhecimento de uma coisa que eu não sou. E do ponto de vista económico, o que interessa é o reconhecimento, ou seja, é a percepção que o mercado tem. Tá? Então, vamos lá ver. Como é que nós construímos uma estratégia de marketing? Então, primeira coisa de todas, mais uma vez eu estou a ir sempre do geral para o particular, pelo menos o meu pensamento funciona assim e eu acredito que essa é a forma certa de fazer as coisas.
Primeira coisa é entender que eu devo procurar um círculo virtuoso no meu marketing, tá? Se eu conseguir encontrar um círculo virtuoso na minha estratégia de comunicação, eu consigo um efeito de bola de neve, que é ter cada vez mais contactos que compram cada vez mais vezes, que repetem a sua compra e que recomendam outras pessoas, não é? Se eu conseguir criar um círculo virtuoso no meu marketing, eu tenho uma capacidade de aparecer com cada vez mais leads e cada vez mais qualificados que me comprem cada vez mais em maiores quantidades. Muito importante. O círculo virtuoso, nós em marketing tendemos a chamar ciclos evolutivos, tá? Este círculo virtuoso é um círculo virtuoso. Cada vez que este círculo dá a volta, eu estou a aumentar a minha reputação. Tá? Nós vivemos numa economia reputacional. Um dos diretos que eu fiz esta semana eu falei nisto. Ou seja, a cada volta do círculo virtuoso, do ciclo evolutivo, a cada volta a minha reputação de especialista está a aumentar. Ou seja, o valor percebido da minha comunicação vai sendo maior. O valor percebido. Mesmo que o valor real racional seja o mesmo, a percepção desse valor aumenta. É mais valorizado pelo nicho de mercado. Porquê? Porque nós estamos a construir uma reputação. Então, há 4 fases, essencialmente, neste ciclo evolutivo. Tá? Podíamos até considerar uma quinta. Eu vou dizer as 4 e depois adiciono a quinta, se vocês preferirem. Não é? Então, primeira coisa. Veicular o conteúdo, postar o conteúdo. É, por exemplo, o que eu estou a fazer aqui agora. Estou a veicular o conteúdo. Abri um direto e estou a veicular um conteúdo. Né? É um conteúdo, este é um conteúdo que nós chamamos de conteúdo de raiz. E o que é o conteúdo de raiz? É um conteúdo profundo. É um conteúdo que nós levamos pelo menos 45 minutos a explicar. Porquê é que nós publicamos estes conteúdos profundos, o tal raiz? Porque a profundidade de relacionamento, tá? A reputação real, a ligação racional e emocional com o nosso nicho de mercado, consegue-se com estes conteúdos raiz, conteúdos profundos, conteúdos de mais de 45 minutos. Tá? É assim que nós conseguimos. É o que eu estou a fazer aqui. Postar conteúdo, publicar conteúdo. Depois temos outro tipo de conteúdo que nós também colocamos, que é o que nós chamamos o nugget. E o que é um nugget? O nugget é uma parte do conteúdo raiz. É um vídeo que pode ter 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Em rigor, tudo o que for menos do que os 45 minutos pode ser considerado um nugget. Mas é simplesmente um trecho. Reparem, neste conteúdo que nós chamamos raiz, eu estou a falar de uma ideia profunda e a explicar-vos uma ideia profunda, mas há várias ideias pequeninas dentro deste tema. Então eu posso chegar aqui, cortar 2 minutos em que eu expliquei agora, até só uma ideia. Só esta parte onde eu estou a explicar o nugget e o raiz, nós podemos fazer aqui um nugget com 3 ou 4 minutos enquanto eu explico o que é um nugget e o que é um raiz. Para que é que servem estes outros conteúdos mais pequeninos? Servem para conseguir capilaridade, ou seja, para conseguir o efeito de pulverização, ou seja, chegar a mais pessoas. Então eu tento chegar a muita gente com os conteúdos pequeninos, os nuggets, a partir do momento em que eu começo a aparecer essas pessoas. Eu tento criar relacionamento, tento criar profundidade com os conteúdos raízes. Então nós precisamos dos conteúdos pequeninos, dos conteúdos mais longos. Precisamos dos dois, tá? Paulo, com que frequência? No mínimo dos mínimos, para qualquer empresa, e eu sei que agora vou tirar-vos um bocadinho da zona de conforto, um raiz por semana, um nugget por dia. 7 nuggets por semana. Sábado e domingo tem que aparecer. Tá? E isso é muito, pessoal, é assim. Tá? São as regras do jogo. Se eu quero ter um bom marketing, e reparem, isto não custa nada. É o tempo de eu fazer o conteúdo. Não custa dinheiro. Até aqui, não custa dinheiro. Então, uma vez por semana tem que ir um conteúdo longo, uma vez por dia tem que ir um conteúdo curto. Paulo, mas tu fazes um conteúdo longo todos os dias. Verdade. E alguns dias mais do que eu. Tá? Mas este já é um nível de quem profissionalizou tudo isto, já vai numa fase mais avançada. Da mesma maneira que nós publicamos 2, 3, às vezes 4, 5 nuggets num dia.
Tá? Então, o que nós estamos com isto é a entrar no círculo virtuoso, no tal ciclo evolutivo, e a construir uma reputação que mais à frente vai fazer com que as pessoas nos procurem. Depois de postar conteúdo, nós postamos este conteúdo organicamente e nós vamos vendo qual é a receptividade das pessoas a este conteúdo. Se teve mais likes, se teve menos likes, se teve mais interação, se teve menos interação. Nós vamos tentar fazer se teve mais ou menos comentários, se os comentários foram mais ou menos positivos, se teve mais ou menos visualizações, mais ou menos partilhas. E nós vamos pegar nos vídeos, ou nos conteúdos, não tem que ser vídeos, mas o vídeo é o que funciona melhor hoje, não há dúvida nenhuma. Nós pegamos no conteúdo, naqueles que têm mais sucesso, tá? Nós aqui chamamos de garanhões, né? Ou aqueles que têm mais sucesso, naqueles que as pessoas gostaram mais, e impulsionamos esse conteúdo, ou seja, distribuímos esse conteúdo. O que é isto de impulsionar, distribuir o conteúdo? É colocar dinheiro nas redes sociais e aqui começamos a gastar dinheiro, a investir dinheiro para fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Então escolhemos os melhores, aqueles que se comportaram melhor e fazemos chegar esses a mais pessoas. Depois começamos a fazer outra coisa, que é a recolher testemunhos de pessoas que viram estas ideias ao longo do tempo que as aplicaram e que tiveram resultado, de pessoas que gostaram destas ideias, de pessoas que nos seguem e de alguma maneira já estão a ter uma experiência com aquilo que nós fazemos, recolhemos esses testemunhos e veiculamos os testemunhos também. Quarto passo, recolhemos leads. Tá? Encontramos uma forma de levar valor às pessoas que a pessoa tenha que se registar, portanto nós tínhamos nome, número de telefone e e-mail. Tá? Então estes são os 4 passos do tal ciclo evolutivo. Pode haver um quinto passo, que é vender. Tá? E faz sentido que está este quinto passo. Eu recolhi o lead, meto a pessoa na minha máquina de vendas e a partir daí, lembram-se de eu falar naquele direto da roda do marketing com a roda das vendas, como se fossem 2 rodas dentadas. Então, o quinto passo, que é já na parte das vendas, que é vender qualquer coisa a essa pessoa, que depois também pode referir-nos e alimentar o nosso ciclo de marketing. Então, o ciclo evolutivo de marketing é este. 5 coisas que nós temos que prever quando desenhamos esta estratégia de marketing. Tá? São 5 coisas muito básicas, muito óbvias, mas que a maior parte das empresas não está a fazer. Tá? Primeira coisa que eu tenho que prever na minha estratégia de marketing. Qual é o meu objetivo de vendas? Qual é o meu objetivo anual de vendas e trimestral? Tá? Então, ter claro, ter escrito que o nosso objetivo é atingir um determinado resultado em vendas. Porquê? Porque todas as táticas que eu vou usar dentro da minha estratégia visam atingir aquele resultado. E eu quero monitorizar ao longo do trimestre e ao longo do ano se estou a conseguir aproximar-me, ou talvez não, do resultado que eu procuro. Ou seja, preciso de ir afinando a minha abordagem até encontrar o resultado. Tá? Segunda decisão. Qual é o meu nicho de mercado? Tá? Qual é o meu nicho de mercado? Eu sei que estou sempre a falar nisto. Pessoal, mas é uma das decisões mais importantes que existe. Qual é o meu nicho de mercado? Ou seja, qual é o grupo dentro do mercado, ou talvez até o subgrupo, ou talvez até o subgrupo a quem eu me quero dirigir. A identificação do nicho de mercado é uma das decisões mais basilares da estratégia empresarial. Porque, pessoal, a nossa tendência é querer chegar a toda a gente. E se eu quiser chegar a toda a gente, eu acabo por não chegar a ninguém. É a mesma coisa que eu ir pescar, e eu tenho comparado muito o marketing e as vendas modernas à pesca, num horário indiferenciado, num local indiferenciado, com um isco indiferenciado, com um anzol indiferenciado, uma linha, um carreto, tudo indiferenciado. Eu posso apanhar algum peixe? Posso. Posso apanhar algum peixe. Apanharei seguramente muito menos em quantidade e em qualidade
do que aquela pessoa que, sabendo exatamente que tipo de peixe quer apanhar, escolhe o melhor horário para aquele peixe, o melhor local para aquele peixe, o melhor engodo, o melhor isco, o melhor anzol, o melhor linha e o melhor carrete e a melhor cana e o melhor tudo para pescar aquele tipo de peixe. Ou seja, quanto mais nós nichamos, mais nós vendemos. Quanto mais nós nichamos, mais peixes nós apanhamos. Pessoal, esta é a realidade da estratégia empresarial. Nós estamos todos a tentar alargar quando devíamos estar a tentar aprofundar. Como é que se nicha? Vai-se subnichando até dizermos aqui somos inquestionavelmente o número 1. Ou o número 2, na pior das hipóteses. Tá? Vamos nichando cada vez mais pequeno até sermos o número 1 ou o número 2. E aí encontramos o nosso nicho onde podemos aprofundar. Eu não preciso de um nicho muito grande para ganhar muito dinheiro. Se eu tentar alargar, é quase sempre uma muito pior opção. Então, saber exatamente quem é o nicho permite-me comunicar com muito melhor resultado. Eu, às vezes, até uso um exemplo e, se calhar, vou partilhar aqui convosco, embora estejamos aqui um bocadinho já apertados na hora. Vocês imaginam que eu faço uma peça de comunicação para empresários, tá? E o cabeçalho da peça, sei lá, são os 7 maiores erros que os empresários estão a cometer. Ok, há alguma probabilidade dos empresários lerem esta peça de comunicação. Não é um mau cabeçalho, tá? É um bom cabeçalho. O meu nicho são empresários, os 7 maiores erros que os empresários estão a cometer durante a pandemia ou em 2021. E quem é empresário vai provavelmente ler aquilo. Mas agora reparem, imaginem que o meu nicho não são empresários, são empresários na cidade do Porto. Dei o exemplo do Porto, pode ser outra qualquer, tá? Pode ser em São Paulo, no Brasil, tá? E eu escrevo uma peça de comunicação em que digo os 7 maiores erros que o empresário paulista está a cometer. Eu só vou dirigir-me ao empresário paulista. É um grupo mais pequeno que o grupo dos empresários no geral. Correto? Mas a probabilidade dessa peça de comunicação ser lida aumentou exponencialmente. Um empresário paulista lia a primeira peça, eventualmente. E a segunda peça? Muito mais seguramente. Porque ele sente que está muito mais dirigido a si mesmo. Tá? Vamos levar isto ainda mais longe. Que eu digo, os 7 maiores erros que os empresários da restauração em São Paulo estão a cometer. E se o fulano é dono de um restaurante em São Paulo, aqui já é quase impossível ele não ler a peça. E imaginem que eu digo os 7 maiores erros que as churrasqueiras estão a cometer em São Paulo durante a pandemia. Se o fulano tem uma churrasqueira em São Paulo, é praticamente impossível que ele não leia. Estão a ver? O que é que nós estamos a fazer? Quanto mais pequeno for o meu nicho, muito mais eficiente é a minha comunicação. Quanto mais eficiente for o meu nicho, ou mais pequeno for o meu nicho, muito mais eficiente é até a minha proposta de valor. Quanto mais pequeno for o nicho, maior a minha capacidade de me especializar e me diferenciar das ofertas da concorrência que também podem querer abarcar esse nicho. Porque eu só trabalho com eles. Tá? É muito interessante. É muito interessante isso. Por exemplo, sei lá, usando aqui o exemplo do mercado imobiliário, se vocês quiserem. O meu posicionamento é falar para empresários. Mas pode alguém que faz exatamente aquilo que eu faço, dizer que faz com empresários apenas do mercado imobiliário. Tá? Então, é muito mais fácil para essa segunda pessoa, para esse meu concorrente, entre aspas, especializar uma oferta no mercado imobiliário, especializar uma proposta de valor no mercado imobiliário, especializar uma comunicação no mercado imobiliário, do que para mim que tenho que falar para outros mercados. Tá? Então, nichar é a palavra de ordem. Terceiro passo para a construção de uma boa estratégia de comunicação, uma boa estratégia de marketing. Fazer uma identificação
das frustrações que este nicho de mercado tem. Pessoal, não sejam parcos nisto, tá? O que é que eu quero dizer? Façam uma lista de pelo menos 10. Pelo menos 10 potenciais frustrações deste nicho de mercado. Principalmente frustrações que a vossa proposta de valor, que as vossas competências internas na vossa empresa possa satisfazer, tá? Possam resolver. Então, listar, isto tem que ser escrito, pessoal, é um processo reflexivo que vocês têm que fazer. Quais são as maiores frustrações deste nicho de mercado? Listar essas frustrações. Porquê? Porque quando eu tenho claras estas frustrações, eu não apenas refino a minha comunicação, mas refino a minha proposta de valor. As frustrações têm duas formas, essencialmente. Ou são dores, ou são desejos. Tá? Ou são dores, ou são desejos. São as duas formas que a frustração de um nicho de mercado pode assumir. Listar as dores e os desejos desse nicho de mercado. Quarta coisa que eu tenho que identificar é qual a forma como a minha empresa se pode organizar para providenciar uma solução, mas, muito importante, uma solução que seja diferenciada. Ou seja, uma solução que não seja fácil à minha concorrência de imitar, de replicar, e uma solução que seja diferenciada daquilo que existe no mercado. O que é diferenciado é diferente em aspectos que o mercado valoriza. Então, listadas as frustrações, agora ter claro de que forma é que as nossas competências, os nossos ativos internos dentro da empresa conseguem desenhar uma solução diferenciada para a frustração que eu acabei de identificar. Tá? Último aspecto. De que forma é que essa solução que eu encontrei vai ser memorável? E o que é memorável? Aquilo que tem um impacto emocional. Aquilo que dá às pessoas uma história para contar. Então, de que forma é que a solução que eu encontrei vai fazer com que a pessoa que eu use, ou a empresa que eu use, fique com uma história boa. Uma história para contar. Que essa pessoa diga, pá, se procurares um consultor empresarial, tinhas de ser louco que não seja o Paulo Vilhena. Se procurares formação em gestão de empresas, só se fores louco é que não vais estudar com o Paulo Vilhena, não é? Se procurares vender uma casa em Curitiba, tens de ser louco para não falar com o corretor A ou B ou C. Aqui não posso dizer um nome porque eu tenho interesses aí e não posso discriminar uns a favor dos outros. Mas tem que ser com aquela empresa, tem que ser com aquela pessoa. Dar às pessoas uma história emocional para contar. Como dizia o Seth Godin no livro A Vaca Púrpura, é dar às pessoas uma história para contar. Não é? É ser a vaca púrpura, ser a solução de quem os outros falam. Tá? Então, nós muitas vezes temos a tendência de ficar só no racional. Não, cada vez mais nós vivemos numa economia de emoções, é uma economia de experiências. Nós temos que dar às pessoas histórias para contar sobre nós.